E aí, pessoal, meu nome é Nicole Valeriana e esse é o nosso momento devocional que vai acontecer toda terça-feira aqui no IGTV. Bom, o texto de hoje, base, vai ser João 21, mas eu quero compartilhar com vocês que eu tô ouvindo um podcast incrível de um cara chamado Craig Groeschel. E é um cara que fala sobre liderança, um pastor americano. E ele disse que líderes incríveis criam seguidores incríveis, porém líderes excepcionais criam líderes grandes, criam líderes incríveis. Então, olha a diferença entre criar um seguidor incrível e criar líderes, porque os líderes perpetuam com o seu trabalho. E Jesus é a pessoa mais exemplar de líder que pisou nessa terra. Então, vamos pegar Jesus e o legado que ele deixou pra gente aqui na terra, né? Mas para entender o legado primeiro, é necessário entender o seu propósito. Por isso que a gente vai usar Pedro como exemplo aqui hoje. Jesus, ele foi um cara que veio com um propósito muito certo para a Terra e ele deixou isso explícito várias vezes para os seus discípulos. E Pedro era um cara que não queria entender. Ele não enfiava na cabeça dele que Jesus veio só de passagem e que ele não ia ficar para sempre lá com eles, andando por aí e falando e criando novos discípulos, né, para andar com eles. Digo discípulos, seguidores, né, pessoas que estavam ouvindo da palavra de Deus. Então, quando Jesus se entrega, Pedro é até reativo, ele vai lá, corta a orelha do soldado. Pedro é esse cara, entende? Ele não estava entendendo isso. E Pedro, depois que Jesus se entrega, ele não aparece mais. Digo, na vida de Jesus, né? Porque Jesus foi crucificado, ele passou lá a Via Crucis, e Pedro não é mencionado na Bíblia nesse momento da vida de Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes depois disso, mesmo dizendo para Jesus que ele era o cara que mais amava Jesus na face da terra. E aí, o que acontece? Jesus é crucificado e Pedro sofre. Pedro sofre muito, porque para Pedro é totalmente uma perda de propósito. Pedro se sentiu completamente abandonado, perdido. Ele não entendia qual era mais o propósito dele, já que não tinha mais Jesus lá do lado dele. E aí o que acontece? Ele foi e chamou os discípulos todos para pescar de novo. Todos não, alguns. Chamou para pescar. O que significa isso, gente? Pedro antes era pescador e ele foi convidado por Jesus para ser pescador de homens. Mas quando Jesus morre na cruz, Pedro decide, não, eu vou voltar a ser pescador, porque sem Jesus não tem sentido. Eu não tenho propósito sem ser pescador de homem mais. E ele volta a pescar. E ele não tem sucesso nenhum, ele não pega peixe, simplesmente não vai. E nisso, ele se sentiu muito frustrado, imagina. É aquela coisa, né? Fiz uma entrevista de emprego, não passei. Fiz uma entrevista de emprego, não passei. Ah, tem uma coisa na minha vida que não dá certo. E você acaba perdendo o propósito, sabe? E Pedro estava se sentindo completamente vazio, suponho eu, nesse momento. Pois então, uma vez, um homem, né? Uma pessoa, Jesus, claro, apareceu e disse, joga pra direita, gente, por mal. Joga pra direita a rede que vocês vão pegar peixe. E eles vão e jogam e fica assim cheio de peixe, eles não conseguem buscar a rede de volta de tanto peixe que tem. E aí João fala pra Pedro, esse aí é Jesus. Eu conheci, esse aí é Jesus. E Pedro, ele nem sequer espera, ele pula do barco, sai nadando e fala, Jesus, é você que eu quero falar mesmo. Que bom que você apareceu, Jesus ressuscitou dentre os mortos e foi lá ver os discípulos. E Pedro ficou muito animado com isso. Bom, Jesus e Pedro conversando, e Jesus vai lá e pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro vai e responde, sim, Senhor, te amo, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo. E Jesus vai lá, então vai e cuida das minhas ovelhas. Tem um tempinho, Jesus perguntou de novo, Pedro, você me ama? E Pedro vai lá e responde, sim, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, eu te amo.
E Jesus vai lá e fala: apacenta as minhas ovelhas. E aí Pedro fica chateado, né? Jesus vai lá e perguntou de novo: você me ama? Pela terceira vez. E Pedro fala: sim, Senhor. Cara, te amo, já falei. Tipo, não falou já falei, né? Mas deve ter pensado. E Jesus olha pra ele e fala: então, cuida das minhas ovelhas. Qual que é o peso disso, gente? Jesus era o cara que pregava, era o cara que cuidava das ovelhas. E Jesus tá falando: eu já morri de cruz, eu ressuscitei, mas o meu lugar não é aqui. Você vai cuidar das minhas ovelhas. Jesus tá passando essa autoridade para Pedro cuidar das ovelhas dele. Jesus tá dando o legado dele para Pedro. Jesus tá dando um propósito para Pedro, para aquele propósito que ele tinha perdido lá atrás, que ele voltou a pescar. Deus falou para ele: não, você é pescador de homens, cuida das minhas ovelhas. Isso é muito forte, gente. Pensa nisso. Enfim, aí a gente vai para esse texto de João... Perdão? Não, tá certo. João 21, 18. Que é assim: quando você era moço, você aprontava e ia onde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e levará para onde você não quer ir. O que Jesus está falando? Não só a sua vida, como a sua morte pertence a mim. Jesus estava pronunciando a morte de Pedro. E aí, Jesus fala: siga-me, venha comigo. Então, Jesus está falando: esse é o seu destino, esse é o seu legado, esse é o seu propósito. Vai e me obedeça. E o que isso significa? Vamos pensar nesse homem novo que fazia e agia por si mesmo. Mas o homem que é guiado de acordo com o coração de Deus, ele age de acordo com a vontade de Deus, ele obedece à vontade de Deus. Então esse homem é um homem novo, um homem que encontra felicidade em Cristo, que encontra propósito em Cristo, mesmo que as coisas não estejam dando certo. Então, se você olha para sua vida e tenta fazer as coisas por você mesmo, você não vai mudar em nada, porque Jesus é o cara que vai te dar propósito. Jesus é o cara que vai te apontar a verdade. Então, é isso que eu quero te dizer hoje. Se você está se sentindo perdido, sem propósito, olha para Jesus, porque Jesus sabe de todas as coisas e vai te dar uma resposta. Ora e ele vai te dar uma resposta. E mirando na eternidade, mirando nos olhos de Cristo, você vai encontrar o que você está procurando. Assim como Pedro encontrou e deixou um legado que a gente vê até hoje, um legado que repercute até os dias de hoje, porque o evangelho é isso que a gente está vendo, porque Pedro foi quem Jesus queria que ele fosse. E, gente, eu tenho tentado fazer o meu melhor para Deus, primeiramente, depois para vocês. Então, eu vou tentar postar esses vídeos constantemente. Eu tenho conversado com o meu pastor para ter um embasamento teológico correto, para poder passar tudo isso. E eu fico contente se vocês compartilharem ou passarem isso para alguém que está precisando dessa mensagem. É isso. Obrigada, abraço, vejo vocês na próxima semana.